Considerada estratégica para a manutenção da sustentabilidade fiscal do Estado, a dívida do Rio Grande do Sul com a União alcançou 100 bilhões de reais em 2024, uma elevação nominal de mais de 7 bilhões em relação a 2023. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de combate a enchentes, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Prazer é nosso estar aqui com vocês, discutindo esses temas que são de interesse do Rio Grande, mas também do povo brasileiro. Senador, em 2025, no ano vigente, o Rio Grande do Sul continua a sofrer com a situação das enchentes. Só em junho desse ano, mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. O senhor declarou recentemente aqui no Senado que muitos desses problemas de infraestrutura, de diques e afins, se deve à burocracia documental. Então, o que fazer para destravar esses investimentos e proteger o povo gaúcho? Em primeiro lugar, dizer que, de fato, 2024 e, por extensão, 2025 foram 2 anos da maior crise que o Estado passa devido à questão ambiental, né? E é bom lembrar que, como disse um poema escrito por uma aluna, que o rio diz, eu só queria passar. Vão poluindo, vão agredindo a natureza. Isso não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo e, infelizmente, em grande parte do planeta. Como aconteceu recentemente agora nos Estados Unidos, né? Em 2 estados, se não me engano, no Texas, e pegou também parte do México, se não me engano. Uma situação gravíssima, mas voltando aqui ao nosso Rio Grande do Sul, a situação é grave. Nós montamos aqui, pela orientação, inclusive, do presidente Rodrigo Pacheco na época, uma comissão especial composta por 9 senadores. Eu fui o presidente dessa comissão. E nós fomos ao Rio Grande do Sul, a TV Senado, inclusive, nos acompanhou, e nós percorremos as áreas mais afetadas, né? Mas foram mais de 400 cidades que foram atingidas, de 497. Mas, resumindo, disso tudo, voltamos e trabalhamos em conjunto com o governo do Estado, com as prefeituras, naturalmente o Congresso fazendo a sua parte e o presidente Lula também, por parte do governo. Ele foi 3, 4 vezes ao Rio Grande do Sul, fez a sua parte. Olha, o número que eu tenho aqui, que o presidente Lula, o governo liberou 98,7 bilhões. Para quê? Para reconstrução, financiar obras, buscar recuperar em parte do que perdemos e a prevenção, porque é fundamental a prevenção. A história dos diques é o que o povo mais fala, né? Porque as águas vêm das regiões mais montanhosas e vêm atropelando tudo que tem no caminho, né? E explode ali no Vale do Sino, no Vale do Taquari, e vem chegando, explode mesmo no Guaíba, né? Ali invade a Grande Porto Alegre, Canoas, onde eu moro. E o presidente Lula liberou 6,5 bilhões para a construção dos diques. E até hoje não foram construídos. O dinheiro foi liberado, mas é preciso ter projeto, ter planos, começar a obra para poder o dinheiro ser retirado do banco, né, onde está depositada essa quantia. Infelizmente, muita morosidade. O que vimos agora? Nesse ano, 2025, onde você retratou muito bem, 2025, 146 municípios foram atingidos e o pavor pegou na região toda, né? Principalmente na região dos vales, que é a região considerada mais baixa em relação ao nível do rio, né? Caí também, ficaram todos assustados. Calculem, tem amigos meus que moram em Canoas, na parte considerada mais baixa, que é a Matias Velho, onde o ano passado inundou totalmente, né? Eles diziam, pai, o que a gente faz? As crianças não sabem se dormem ou se vão para a rua para fugir de casa, que não querem a água, tal, o pavor, que perderam tudo, né? E com muito esforço compraram a sua geladeira, o seu fogão a gás, né? Recuperaram a casa. Claro, houve ajudas por parte do governo nesse sentido também. Mas e agora? Perder tudo de novo? Vai poder dormir? Tem que ir para o telhado da casa? Porque os diques não foram feitos.
né? Seriam as barreiras de contenção, da onde as partes mais vulneráveis do circuito com os rios vêm, porque todos os rios lá, infelizmente, caem no Guaíba. Então, tu calcula. A água vem e vai invadindo a região. À medida que o Guaíba não dá conta de jogar no mar, a água vai represando e vai invadindo as cidades. A dúvida da população é justamente por que não foram feitos. E aí o senhor respondeu, burocracia documental. Mas em situações assim de calamidade, de emergência, a própria legislação prevê uma flexibilização em termos de burocracia de contratação, né? Com certeza absoluta. Tanto que o ministro-chefe da Casa Civil foi lá por 2, 3 vezes para cobrar a implantação, a operação. Uns jogam que os prefeitos não mandaram o projeto. O governo do estado, os prefeitos, por sua vez, diz que faltou conexão adequada com o governo do estado e com as empresas responsáveis. Enfim, só sei que os diques não aconteceram, não saíram ainda. E as chuvas voltarão ano que vem. Eu acho que termina esse ano, em seguida passa verão e as chuvas voltarão novamente. Por isso que nós aqui, inclusive no Senado, essa comissão que já encerrou o prazo dela de trabalho aqui no Senado, estamos pretendendo fazer uma visita lá daquilo que chamam de fiscalização da operação das obras, para cobrar que realmente esses 6,5 bi sejam usados, os diques sejam construídos para que a gente proteja a população. Eu vim da área de acidente de trabalho, fui técnico de segurança do trabalho, fui metalúrgico, fui marceneiro, enfim. E a grande palavra para mim, chave em matéria de acidente, é prevenção. Se não houver prevenção, não adianta depois chorar e dizer que perdemos 100, 200, 300 pessoas, como aconteceu. Por isso tudo é que nós pretendemos, inclusive, retomar essa comissão, não para que ela fique 1, 2 anos ou 8, 10 meses, mas pelo menos ir lá para ver como está a situação dos diques. Né? Que o dinheiro foi liberado. Nós podíamos fazer isso. Depois que nós, de parte do parlamento, de parte do governo Lula, libere o dinheiro, bom, compete as autoridades do estado e da região tocarem a obra mediante, claro, a fiscalização, mediante um trabalho de disputa, né, de empreiteiras, que muitas querem pegar. Mas não pode também, com preço irreal, você assinar um contrato, né? Senador, o senhor foi relator aqui no Senado do projeto que criou a lei que permite, autoriza descontos na quitação e também renegociação de crédito rural aos produtores. Quão importante foi essa lei, e é essa lei, para esses produtores rurais que foram afetados de forma relevante por essa catástrofe? Olha, esse foi um movimento feito de baixo para cima, de parte dos próprios produtores rurais, que chegou no Congresso e eu fui indicado para relatar a matéria. Isso é fundamental porque eles perderam tudo. Como é que alguém perdeu tudo, vai pagar a sua dívida ou vai poder reconstruir aquilo que a água levou? Perdeu, no caso, a sua propriedade rural, a terra foi praticamente lavada, ele tem que, de novo, botar os incentivos na terra, né? As vitaminas para a terra, enfim, e recuperar a propriedade. E como faz se ele está endividado no banco? Por isso que esse projeto foi visto com muita satisfação por parte dos produtores rurais, foi encaminhado, mas o debate continua, porque o estrago foi muito grande, né? Se nós formos avaliar só no setor da indústria, por exemplo, foi falado que o prejuízo foi na ordem de quase 100 bilhões de reais. No campo foi mais do que isso ainda na área rural, por onde a água passou. Foi um passo dado, mas foi dado outros passos também, né? Eu fui relator de um outro projeto e que diz que a dívida do Rio Grande não seria paga durante 3 anos, né? Isso trouxe uma economia, tem inclusive tomado nota aqui, dívida do Rio Grande do Sul, que eu fui relator. O projeto que nós aprovamos aqui no Senado suspendeu o pagamento da dívida por 3 anos. Só que, com a União. Com a União. Justamente a respeito desse tema, a gente até preparou uma arte para falar mais a respeito. Vamos colocar na tela. Então. Tem tudo a ver com a dívida, né?
Então, falando em renegociação de dívida, a gente entra aqui justo nesse tema, que é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Em 2024, alcançou 112 bilhões, um aumento de 9,7%, e com a União chegou a 100 bilhões de reais, um aumento de 8%, que ele foi até suavizado porque houve uma troca no indexador do IPCA para o anterior, que era Selic mais 4%, muito mais oneroso. Os pagamentos, como o senhor estava falando, suspensos desde junho de 2024 por 36 meses, né, senador? Que corresponde, o número aqui é o mesmo que eu tenho aqui, a 112 bilhões de reais. Ora, eu sei que o debate na época, eu fui relator desse projeto, o debate na época era anistia total, geral e restrita para o Rio Grande do Sul. Significaria o quê? A dívida do Rio Grande do Sul, que ultrapassa 100 bilhões, não seria paga nada, nem juros, nem nada. Ora, seria o ideal. Eu até tenho um projeto que eu apresentei há muitos anos com esse objetivo, para debater e buscar uma saída negociada, né? Nesse momento foi que nós conseguimos, por 3 anos. Isso não quer dizer, eu não estou aqui vendendo terreno na lua, nem querendo fazer promessa. Não quer dizer que daqui a 3 anos, se a situação do Estado continuar, infelizmente, com as dificuldades que nós nos encontramos hoje, provavelmente poderemos ter mais um prazo, quem sabe, de mais 3 anos, até que o Estado consiga voltar a pagar a dívida mensalmente. Teve já um projeto aqui do presidente Rodrigo Pacheco que atenuou um pouco a questão da dívida dos estados, né? Mas esse dinheiro está à disposição do Rio Grande para investir na recuperação. Então, para se manter a sustentabilidade fiscal do Estado, a melhor estratégia que o senhor vislumbra é se manter suspensa a questão dos pagamentos. Perfeito. Simplesmente dizer, não paga mais, outros estados poderiam dizer também, né? Bom, então tudo bem, nós não vamos pagar mais também. Então, pelo menos, devido à realidade do Rio Grande, que se encontra devido às enchentes, principalmente as enchentes, poderíamos trabalhar para que por mais 3 anos o Estado não pagasse. Agora, é uma boa saída. Senador, a gente tem agora uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu Estado. Vamos ver aqui na tela o colega. Olá, sou Maurici Filho, repórter aqui da TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Senador Paim, a Lei 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está completando 10 anos. O projeto, que é de sua autoria, foi sancionado no dia 6 de julho de 2015. A Lei Brasileira da Inclusão, o LBI, como também é chamado o Estatuto, existe para promover a autonomia, a inclusão e a participação plena das pessoas com deficiência na nossa sociedade, garantindo assim condições de igualdade no acesso aos serviços públicos. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a análise que o senhor faz dos avanços que nós temos hoje no Brasil com relação à inclusão das pessoas com deficiência 10 anos depois da criação do Estatuto? Obrigado. Olha, o nome dele? Maurici. Maurici. O Estatuto foi uma obra de arte construída de baixo para cima, né? As pessoas com deficiência me procuraram e passamos então a debater. Foram acho que uns quase 15 anos de debate, viu? Não é bem fácil assim. O Estatuto de Idoso eu demorei quase 20. E o da igualdade racial foi uns 12 anos. Para construir um estatuto, que ele é quase a Bíblia da área, né? Como a Bíblia é importante para as religiões, no caso a religião católica principalmente. E nós construímos com muita audiência pública, com reuniões aqui no Congresso, na Câmara, no Senado, até que chegamos nesse ponto. É inegável que esse estatuto ele traz benefício, por exemplo, na área da educação, buscando a educação inclusiva, permitindo que as pessoas com deficiência possam estar no mesmo espaço físico que aqueles que não têm deficiência. Foi uma luta, mas está praticamente assegurado, sem prejuízo de cuidar os casos mais considerados graves, né? Além disso, a política de cotas também funciona com muita firmeza para que as pessoas com deficiência possam
ter direito ao trabalho, a uma política de cota que vai até 5%, isso também foi um avanço. A sensibilidade nas praças, nas ruas, nos ônibus, enfim, no transporte também foi visto com muito carinho e avançou bastante. Eu diria que de lá para cá, se analisarmos a situação das pessoas com deficiência, nós tivemos aí um avanço de em torno de 60%. Falta ainda muita coisa que somente a regulamentação total do Estatuto que vai assegurar. Por isso, agora que nós estamos completando, né, os 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitos debates aqui no Congresso, nos estados. Eu estou sendo convidado para diversos estados para aprofundar o debate e buscando sempre aprimorar. No meu gabinete, eu sempre tive pessoas com deficiência, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em Brasília, né? Aqui no anexo ali no 22º andar. E eu sempre digo, pela experiência que eu tive com eles, eu tive cadeirante e tenho 2 deficientes visual, um lá e um aqui. E 2 com posição de estratégica no meu gabinete. As pessoas com deficiência só precisam de oportunidade. Deem oportunidade que elas mostram toda a sua capacidade. Ambos se formaram, ambos em curso de nível superior e são fundamentais, são, digamos, imprescindíveis no meu gabinete. É um caminho que nós vamos ter que seguir, porque, sem sombra de dúvida, baseado no Estatuto, se for todo ele regulamentado como deveria ser, nós teremos avanços aí para chegar, não digo no 100%, né, de aplicação, mas pelo menos 80%, 90%. Senador, em junho desse ano, o senhor recebeu aqui no seu gabinete, no Senado Federal, representantes do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, do seu estado. Eles alegaram descumprimento do piso salarial dos professores, a lei já existente. Então, que ações o senhor pode adotar para que seja cumprido esse piso salarial dos professores e também para que haja uma melhoria contínua na condição dos professores gaúchos? A gente sempre fala, quando nos perguntam qual é o caminho para combater, inclusive, os preconceitos, o racismo, a discriminação contra as pessoas com deficiência, enfim, dos migrantes, imigrantes, refugiados. A gente sempre vai falar que é educação. Todos vão falar que é educação. Há os que dizem que a verdadeira revolução para buscar uma política de qualidade de vida passa pela educação e passa por uma educação de qualidade. Ora, se isso tudo é verdadeiro, eu tenho certeza que ninguém vai ser contra, como é que você não quer valorizar os professores? A violência, inclusive, na sala de aula, tem um projeto de lei nesse sentido também, para combater a violência na sala de aula, um dos principais agredidos são os professores, viu? Porque se dá um problema entre o aluno, ele vai lá para tentar defender o aluno, dar a sua vida até, como aconteceu muitas vezes em Santa Catarina e em outros estados também. E essa questão do piso é algo lamentável. Se você pegar os 27 estados do país, eu diria que não é só o Rio Grande do Sul, né? Eu diria que a metade não paga o piso. E um piso consagrado em lei, me lembro aqui da ex-senadora Ideli Salvati e o Viana também, 2 senadores que não estão mais aqui porque fizeram outra opção de caminhos, né? Eles foram fundamentais, eu participei junto da operação para a construção desse piso. Infelizmente, muitas prefeituras, principalmente prefeituras, não pagam. Além dos estados que eu já falei, que a metade não paga. Mas ainda, além disso, em estados que o estado cumpre e o município não cumpre. Então, é uma briga enorme. A última reunião que eu tive 2 reuniões com eles no Rio Grande do Sul. E marquei uma audiência pública aqui na comissão que eu presidia na época, que é a Comissão de Direitos Humanos. Eles mostraram toda a indignação. E, infelizmente, mesmo na justiça, como está hoje, o juiz chega e diz, olha, é um problema local e acaba por falta de estrutura financeira para pagar e acaba não pagando mesmo, acaba não pagando. Por isso que a última reunião que eu tive com os professores, e eles devem assistir, porque acompanha a TV Senado, vai na linha de eu apresentar um projeto para mudar a legislação para obrigar a cumprir a lei. Olha bem que ponto chegamos. E o juiz lá diz, não, mas é uma questão do município e tal.
só se fizerem um outro projeto para regulamentar a aplicação em cada município. Talvez tenhamos que fazer. Vamos reunir com eles, vêm para cá, eles trarão a proposta construída pelo jurídico das entidades, para eu ter talvez que apresentar ainda mais um projeto. O certo era pagar. O piso é nacional, o piso está aprovado em lei. Eu estava aqui junto, quando eu falei do Viana e da Ideli, eu participei junto com eles da construção ali. Claro, não fui autor nem relator. Eu fui autor e autor de muita coisa aqui, né? Autor e relator de muita coisa. Mas esse não, eu acompanhei, vi e vi a festa que aconteceu no Brasil. Sabe que nesse país tem municípios que não pagam nem o salário mínimo para o professor. É triste, mas é verdade. Ora, mas se não falta lei. Se a alegação é inviabilidade financeira, quando se chega ao judiciário, como o senhor falou, alega que o município não tem condições, não seria talvez o momento de rever a lei de responsabilidade fiscal para que haja uma reserva financeira para a área de educação? Tudo isso é que nós estamos trabalhando nesse novo projeto de lei. Estamos com a ideia de construir um projeto de lei que não permita, digamos, nenhuma fresta, nenhum espaço onde eles possam sair para não cumprir aquilo que todos dizem, inclusive os prefeitos, na questão da disputa eleitoral, eles se comprometem com a educação. Todo mundo se compromete com a educação, mas depois não quer pagar o salário, não é nem questão de decente ou indecente, é aquilo que manda a lei, não quer pagar o que manda a lei. E mesmo a decisão de alguns juízes é uma decisão duvidosa, né? Porque o Supremo ainda não se manifestou, porque é preciso ver, se a lei manda pagar, tem que pagar. É que nem o dono de uma empresa, digamos, particular, olha, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. E o cara resolve lá dizer que não vai pagar o salário mínimo porque não tem mais condições. E daí? Ele vai perder os bens, vai perder tudo. É ou não é? Eu sei porque aí eu opero como sindicalista que fui, mas da área privada, né? Então, é preciso que nesse país se cumpra as leis. Se eles cumprirem as leis, os professores vão receber o piso justo que está na lei, aprovada na Câmara, Senado e sancionada pelo presidente. O senhor comentou aqui no Senado que utiliza um sistema de rodízio para destinar recursos de emenda do seu mandato aos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Aqui no assunto de Estado a gente fala principalmente com o Estado, com os municípios, então muitos estão assistindo esse programa agora. Como que funciona, como que o senhor tem usado esse sistema de rodízio para destinar recursos aos municípios gaúchos? É fácil, só falta de boa vontade e transparência, né? Eu, quando comecei a adotar esse sistema, que já faz mais de 20 anos que eu adoto esse sistema, eu recebi críticas de alguns dizendo, não, mas a prefeitura X ou Y não é do seu partido, por que você está mandando dinheiro para lá? Eu digo, a população do Rio Grande está em todo o estado e não pertencem à população, não é o prefeito desse partido que manda nela. Então, quando eu mando uma emenda, eu mando para a população via a Caixa Econômica Federal, pela prefeitura, né? Porque tem que ter um canal que administre e fiscalize. Não mando Pix para ninguém, nunca mandei. Olha, eu vim do movimento sindical, o que eu tive de movimento sindical pedindo uma emenda para isso, digo, não dá. Eu só mando oficialmente, sai daqui, vai para a prefeitura, pelo acompanhamento ainda da Caixa Econômica Federal. Mesmo para os hospitais, passa pelo Conselho Municipal da Saúde. Como é que eu faço? São 497, dá para mim atender, em média, por ano, de 300. Esse ano passado atendi até 412, se eu não me engano, né? Bom, se num ano eu atendo, são 497. Digamos que num ano eu atendo 300. Ficaram fora, em princípio, 200. Estou arredondando aqui, 497, né? Bom, no outro ano eu passo para os 200. Tudo aquilo que é possível. Se eu acho que dá para fazer uma redistribuição, mesmo alguns que ganharam no anterior ganhariam mais. E para quem que eu mando? Para os que ganharam menos. Quer dizer, mas a cidade tal ganhou 2, 3 anos seguidos. Sim, mas ela ganhou 100 mil num ano, 100 mil no outro e 100 no outro. Você ganhou 400 numa vez só, né? E ganha, é um ano sim e um ano não.
todos ganham. Claro, mas cidade X ganhou 1 milhão. Sim, voltando ao nosso tema original, no momento das chuvas, do alagamento, eu mandei para as cidades mais atingidas R$500 mil. Transparente, publicado, não quero saber nem quem é o partido. E se alguém me pergunta, mas foi em alguma inauguração? Nenhuma, nem na minha cidade. Você, porventura, foi lá pedir voto? Digo, eu não peço voto por emenda para ninguém. E eles devem estar ouvindo agora. Eu ainda digo para eles, olha, isso aqui não tem nada a ver com eleições. Isso eu mando porque eu acho que é justo, é o dinheiro do orçamento. Se todo o dinheiro do orçamento fosse visto com esse olhar, mudaria essas denúncias que estão sobre o Congresso dia e noite. De repente aparece uma emenda extra de 50, vou dar um exemplo, só para um exemplo, de 50 milhões. Legal. O Carlinhos adota o critério. Remete para aqueles que não receberam no ano passado, vão receber esse ano, e o outro já recebe no outro ano. O rodízio permanente você busca todos. Claro, chega uma hora, por exemplo, que eles falam, mas tem só para hospital de alta complexidade. Ou então vejam os hospitais de alta complexidade que tem no Estado e manda para todos. Esse é o princípio. Tem que mudar, reconheçam que está errado. Transparência absoluta e cada um no seu lugar. O judiciário, o executivo tem que executar e nós temos que legislar. Perfeito. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco desses meus quase 40 anos de Congresso, que foram 4 de federal e 3 aqui no Senado. Fizemos muito, mas com certeza todos nós temos muito por fazer. Obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.